A paz para todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma sequência de aulas da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o Diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo. Não está inscrito ainda no nosso canal? Inscreva-se no nosso canal, isso é muitíssimo importante. Inscreva-se aí agora, clique aí e inscreva-se no nosso canal. Ative também o sininho de notificações, toda vez que eu postar vídeo novo, você recebe um aviso do YouTube. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais e você, através disso, conhece também o nosso ministério, as viagens, ministrando a palavra de Deus em acampamentos, em congressos, festividades, enfim, sempre pregando a palavra de Deus. Deus tem nos chamado já há mais de 20 anos e no ano 2020 será um prazer estar contigo, lhe atender nos eventos de sua igreja. Conte conosco, estamos à disposição para atender os irmãos. Vamos a mais uma aula da EBD, mas antes, roda a vinheta. Amigo bom sabe como te levar até onde Jesus está. Namorado bom é aquele que te leva para Jesus, não que te afasta dele. Muito bem, chegando com a lição 4 na classe de juvenis, onde nós vamos falar um pouco sobre o livro e sobre o profeta Amós. Estamos nesse trimestre falando, estudando sobre os profetas menores e hoje vamos falar sobre o profeta Amós. Os objetivos da aula de hoje é explicar as desigualdades sociais, evidenciar a justiça de Deus sobre os pecadores e conscientizar que Deus vocaciona pessoas. Amós, política e justiça social no mundo bíblico. Jeremias 17:10 está o texto em destaque para esta aula. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O texto para a classe está em Amós 6, de 1 a 7. Novamente eu indico a você, professor, professora, que aproveite este trimestre para incentivar os seus alunos a lerem a palavra de Deus e quem sabe eles terminem o trimestre tendo lido aí esses 12 livros que compõem essa parte da Bíblia dos profetas menores. A introdução diz: a prosperidade e a paz reinavam em Israel. Sem as pressões externas de outras nações, o povo vivia tranquilamente. Mas nesse clima agradável, se esqueceram de Deus. Então, o grande problema, paz, tranquilidade, mas eles se esqueceram de Deus. Eram injustos com seus compatriotas, roubavam dos mais pobres para obter riquezas maiores, e nesse ambiente o simples boiadeiro Amós foi convocado por Deus para denunciar as injustiças sociais que dominavam os ambientes políticos e religiosos da época e mostrar que o Altíssimo não recebe sacrifício de pessoas que agem injustamente com as suas mãos. É nesse ambiente, nesse contexto, que Amós vai estabelecer, vai exercer o seu ofício profético. Então nós vamos ver que o chamado profético, ele não se limita apenas a trazer ao povo uma mensagem de Deus, da parte de Deus, mas também a denunciar as injustiças sociais, principalmente nesse aspecto, causadas por aqueles que deveriam temer ao Senhor. E uma das qualidades de quem teme ao Senhor é o amor ao próximo, coisa que dentro desse contexto não estava acontecendo. Muito bem, o contexto histórico aqui desse livro de Amós, né? O reinado de Jeroboão II foi marcado por grande prosperidade e paz. Mas apesar do templo florescente, a nação
de Israel estava doente. Havia uma imensa opressão dos ricos sobre os pobres, a injustiça social dominava. Era assombroso o crescimento do paganismo e da infidelidade de Israel, quando a igreja, quando o povo de Deus se afasta de Deus, aquilo que era para se deixar de lado acaba proliferando no nosso meio. Ele vai falar aqui de paganismo, infidelidade, manipulações políticas, não é? Que sempre enriqueciam quem muito tinha e empobrecia quem nada tinha. A vida humana era desprezada pelos mais abastados. Qual que é o problema? O problema é que o ser humano deixa de ter valor e nesse ambiente o ter é mais valioso do que o ser. E quando o ter é mais valioso do que o ser, os fins justificam os meios, ou seja, qualquer estratégia lançada para alcançar o sucesso financeiro, enfim, ele é justificado, porque os fins justificam os meios. Esse é o problema que acontece quando o egoísmo toma conta do coração dos homens e os homens se afastam de Deus. Ele vai falar aqui sobre prostituição junto aos altares, corrupção dos nazireus, compra de profetas. Não é? Então, era um ambiente onde tudo estava sendo manipulado para beneficiar algumas pessoas em detrimento da grande maioria que eram pobres, não é? É aquela velha situação, quem tem dinheiro paga advogado, não vai preso. É o que estava acontecendo aqui, quem não tinha vai preso por qualquer dívida, por menor que seja. E aqui eles subornavam, eles corrompiam, e o que acontecia era que cada vez a pessoa devia mais e alguns enriqueciam mais. Não é? Nesse contexto, Amós é chamado por Deus enquanto exercia suas atividades rurais, mostrando que Deus chama qualquer pessoa em qualquer lugar. Sendo homem humilde, mas de ouvidos atentos, recebeu as palavras do Senhor e não as pôde resistir. Amós 13:8. Deus não vocaciona pessoas por seus títulos, influências sociais, níveis acadêmicos elevados. Ele chama os que estão atentos à sua voz e dispostos a cumprirem seu chamado. Deus não chama ninguém por causa do diploma. O diploma pode nos ajudar a cumprir o chamado de Deus, mas Deus não nos chama por causa do diploma, tá certo? Deus chama aqueles que estão dispostos a cumprir o chamado e atentos à voz do Senhor. Para Amós não bastava olhar para a situação e se queixar como a maioria fazia. Quando o Senhor chamou para ser um instrumento de mudança, o profeta se posicionou e cumpriu sua tarefa. Esses são dois pontos que eu quero trazer aqui a você, professor, a quem vai assistir esta aula, para nós pensarmos. Nós estamos vivendo no Brasil, no mundo de hoje, uma situação muito parecida com esta situação que Amós estava vivendo e no meio da qual ele foi chamado a profetizar. E aqui nós já estamos aprendendo que este ofício, ele trouxe ao profeta a missão de ser um agente de mudança, um instrumento de mudança. E qual é a ferramenta do profeta para ser um instrumento de mudança? A sua voz, a sua verbalização da palavra de Deus. Então, profetizar é também se posicionar contra as injustiças sociais, se posicionar, pregar, como nós hoje em dia temos, que a profecia está intimamente ligada à pregação. Os pregadores não podem se calar, nós precisamos nos posicionar e cumprir a tarefa para o qual Deus nos chamou. Às vezes as pessoas veem uma pregação onde o pregador, ele de certa forma ataca certos comportamentos e certas situações. As pessoas confundem, acham que o pregador é grosseiro, acham que o pregador ele está sendo mal educado. Não,
o pregador, a pregação precisa transitar no ambiente em que ouvimos a voz de Deus falando conosco e transmitimos sua voz à igreja, e por conhecermos a voz de Deus, precisamos nos levantar nesta geração como uma voz como uma voz discordante de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, por mais que alguns estejam emaranhados em muita sujeira, como era o caso aqui que estava acontecendo. Muitos querem ser usados por Deus, mas quem é chamado por Deus não escolhe o que fala. Então é preciso se posicionar. Amós aqui estava se posicionando, inclusive enviado por Deus, ele está se posicionando contra muitos poderosos aqui. Muito bem. Tópico 2, estrutura do livro. A profecia de Amós está dividida em 3 partes principais ao longo de seus 9 capítulos. O julgamento de Deus às nações vizinhas e ao seu povo. Por intermédio da profecia, Amós expõe os pecados das nações, bem como o julgamento de Deus diante deles. Foram proferidos 7 veredictos, 5 às nações vizinhas e 2 ao seu povo, Judá e Israel. Deus deixa claro que estava farto dos pecados cometidos por essa nação, pois ela chegou a um nível intolerável. Todos seriam sentenciados com o mesmo rigor. Lembremos sempre que a justiça de Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma maneira que o amor de Deus não faz acepção de pessoas, sua justiça também não faz acepção de pessoas. Então, ele estabelece um ambiente de graça, estabelece um ambiente de misericórdia, mas na sua justiça ele precisa punir o pecado. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Então, quem quer que continue a viver uma vida de pecado, sejam aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, sejam aqueles que faziam parte do seu povo e agora passam a rejeitar, eles não deixarão de ser punidos porque fazem parte do povo de Deus. O povo de Deus faz parte, é o povo de Deus, e por isso mesmo deve viver uma vida santa neste mundo. Quando saímos, quando nos desviamos do caminho, as nossas ações premeditadas, propositais e contínuas precisam ser por Deus julgadas, precisam ser por Deus punidas, para que a sua justiça ela atue em todos os ambientes e para todas as pessoas. Graça e misericórdia para o pecador arrependido, punição, condenação para aquele que não se arrepende, seja ele da onde for, de que povo fizer parte. Sermões e o julgamento futuro de Israel. Israel se desviou do caminho reto e buscou para si tesouros provenientes da corrupção. A nação fazia sacrifícios, mas estava cega espiritualmente. Julgavam honrar ao Senhor nos rituais, mas o negligenciavam na vida cotidiana. Não é? Então Deus rejeitou esses sacrifícios, visto que seus corações estavam sujos. Tá? Então isso mostra que Deus não aceita uma discrepância entre culto e vida prática. Vida espiritual e vida prática, entre aquilo que verbalizamos no altar, durante o culto, e como vivemos fora do culto, fora do ambiente do culto. Deus, ele procura em nós um comportamento no dia a dia que seja coerente com aquilo que professamos diante do altar, no ambiente espiritual. Ou seja, não adianta no ambiente do culto, no ambiente espiritual, nós demonstrarmos derramamento, quebrantamento, arrependimento, se fora dele nós praticamos tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Um outro ponto também são as visões de Amós e a promessa de restauração. O profeta recebe visões de destruição por gafanhotos e fogo e clama por misericórdia. Logo depois, Deus avalia Israel pelo prumo e o encontra tortuoso. A corrupção era generalizada. O sacerdote acusou Amós de conspiração e declarou que Betel era santuário do rei e templo do reino. O cativeiro assírio viria como sentença seguida de um período de silêncio de Deus. Mas o final do livro Amós termina com uma promessa de restauração. O que nós aprendemos quando nós olhamos Deus disciplinando o seu povo? Que disciplina, ela tem um efeito didático, tá? Disciplina não tem a ver com violência. Disciplina tem a ver com efeito didático. O que é isso? Deus nos ensina por meio da disciplina. E a própria disciplina é um ato do amor e da graça de Deus. Ele poderia abandonar-nos quando nós
de forma premeditada, assim como Judá, assim como Israel, pecavam, se afastavam de Deus porque queriam se afastar. Mas é incrível isso, que quando Deus permite um juízo, quando Deus nos pune, nos castiga, quando Deus, a melhor palavra aqui é disciplina. Até a disciplina de Deus é um ato do seu amor. Por quê? Porque a disciplina de Deus significa que Ele não nos abandona, significa que Ele não nos lança fora. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, a partir do 4. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendidos. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Então, a disciplina de Deus é fruto do seu amor por nós. Quando Deus percebe que erramos, que falhamos, Ele avalia que tipo de disciplina precisamos e Ele aplica a disciplina para nos preservar em vida. Ele aplica a disciplina para nos mostrar o seu amor. Eu costumo dizer aos meus filhos que, por mais que seja chato, mas enquanto o pai está chamando atenção, está corrigindo, esta é uma atitude de amor. Quando o pai diz, já era, não quero mais saber, faz o que você quiser, aí é complicado. Então, Deus não desiste de nós. E todo ato de disciplina, ela é, portanto, um ato de amor, mesmo que nem sempre a gente entenda assim. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, Pedro escreve sobre a tristeza segundo Deus. Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 9, eu acho fantástico esse texto. A tristeza segundo Deus. Deus nos entristece? Sim, há situações em que Ele nos entristece. Qual é a situação? Olha só, ele fala, agora no entanto me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Então, muitas vezes, Deus nos permite, Deus nos entristece. Por quê? Porque a tristeza, segundo Deus, fundamentada e produzida pela disciplina de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Ela produz em nós um arrependimento que leva à salvação. Então nós precisamos estar atentos ao modo como Deus trabalha em nós. Então você vê Deus julgando, você vê Deus punindo, mas você vê Deus apertando, você vê Deus corrigindo, e isso é uma atitude do amor de Deus. É uma maneira de Deus nos trazer de volta para Ele, porque Ele sabe que quanto mais distante dele estivermos, mais próximos do inferno nós estaremos. E como crianças, nem sempre nós percebemos o tamanho do perigo. O tópico 3, a mensagem de Amós. Deus escolheu Israel por seu povo e propriedade particular, mas repetidas vezes a nação se apartava dele. No tempo de Amós não era diferente. O povo não vivia em guerras e era próspero. Mas esquecera-se do amor ao próximo. As injustiças sociais e a corrupção religiosa eram práticas comuns. Os pobres eram condenados pela ganância dos ricos e vendidos por um par de sandálias. Os sacerdotes se associavam às políticas sujas das autoridades e, a partir disso, construíam suas riquezas. Nós temos que ter aqui um cuidado, estive vendo esta aula, porque estamos dando aula aqui para juvenis, para uma turminha ainda muito jovem. E esse ponto aqui da lição,
nós, infelizmente, temos situações como estas hoje. Mas ao invés de enfatizar, eu digo isso porque em ambiente de internet, hoje, muitas vezes nós expomos escândalos. E quando você expõe escândalo, você está participando dele. Você está fazendo propaganda daquilo que é ruim. Devemos nos lembrar que a igreja é a noiva de Cristo. E quando nós expomos o erro de alguém, nós estamos expondo as deficiências, as limitações da noiva de Cristo, que por ser formada por homens e mulheres, por seres humanos, portanto, são falhos. Então nós temos que ter esse cuidado. E essa lição para mim ela deixa muito claro, estamos vivendo um ambiente parecido com tudo isso que está escrito aqui, com aquele ambiente que Amós viveu. Mas o que salta aos olhos? O amor de Deus, o cuidado de Deus. Que ninguém se engane, que ninguém ache que pode fazer o que quiser com o povo de Deus. Que ninguém pense isso. A igreja de Deus, e como um noivo maravilhoso, ele cuida da sua noiva. Ele cuida. Nós não podemos ter uma mente dividida. Israel sente-se seguro pelo fato de ser a nação escolhida para cumprir rituais e sacrifícios da lei, supondo que assim cobriria sua vida imoral. Entretanto, a palavra de Deus orienta que nossas atitudes devem demonstrar a fé que professamos. Nós não podemos ter uma mente dividida. O nosso comportamento deve ser reto e coerente com a fé que nós professamos. Nós devemos honrar o Senhor em todo o lugar e sem esquecer que Deus tem um prumo em suas mãos. Deus está olhando tudo, Deus está contemplando tudo e no momento certo, no momento oportuno, Ele irá colocar cada coisa no seu devido lugar. No nosso caso, no nosso tempo, nós fomos chamados para fazer a diferença. Não podemos ser conformados com este mundo, mas assim como agentes de mudança, não cabe a nós só reclamar, não cabe a nós só apontar as falhas e os erros. Eu trabalho com liderança e eu sempre digo, o líder não é aquele que apresenta problemas, é aquele que apresenta soluções. Então, olhar e ver que uma lâmpada está queimada e ficar apontando todo dia, olha, está queimada, ninguém vai trocar, é fácil. Mas o correto é pegar uma escada, uma lâmpada nova, subir e trocar, muitas vezes sem ninguém perceber. Então, o profeta ele é chamado não para ficar calado diante das injustiças, diante da corrupção, diante das coisas erradas. Ele é chamado a falar, mas esta fala precisa ser dirigida pelo Espírito Santo e precisa ser uma fala que apresente solução. O mesmo profeta que abre a boca para dizer vocês estão errados, o que vocês estão fazendo está errado, ele é aquele que também chama as pessoas ao arrependimento, a se converterem, a mudarem de vida, ou seja, ele apresenta soluções. Que Deus nos guarde, que Deus nos use e que levante pessoas com a coragem de Amós para anunciarem a palavra de Deus com ousadia e com autoridade. Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até a próxima aula. Deus abençoe.